Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. Série bíblica Preparados para o Fim, os últimos dias da Igreja na Terra. Mensagem 3 de 15. A mensagem de hoje é Preparados para os falsos profetas, baseado no versículo 24, no capítulo 24, verso 5. Desde já eu quero agradecer os irmãos que estão ligados conosco durante essas noites, assistindo, ouvindo, aprendendo. Eu sei que outros irmãos não podem estar online, mas depois que chegam das suas faculdades, de seus trabalhos, têm a oportunidade de assistir. E eu deixo o registro aqui na minha página do Face para quantos quiserem ouvir uma porção da Palavra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho falado nesses dias para que os irmãos não se preocupem em fazer comentários e tampouco dar likes. Não estou preocupado com isso. Não tenha isso como uma falta de educação ou uma grosseria. Não, na verdade a intenção é que tanto eu quanto o irmão, quanto os irmãos, possam prestar atenção nesse texto da melhor forma possível. E assim nós possamos aproveitar todo esse momento. O texto de hoje é o 24:5 e diz assim: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A mensagem anterior, que teve como tema Preparados para o Engano Global, eu fiz referência a 3 lições do texto importantes para todos nós. Falei sobre a mentira como instrumento da perdição, a verdade como instrumento de aferição e a graça como instrumento da salvação. Fiz também um comentário importante a respeito da atitude dos discípulos quando eles queriam aprender sobre o tempo da destruição do Templo de Jerusalém, da vinda de Jesus e do fim do mundo. Eles se aproximaram de Jesus, eles perguntaram de Jesus e também eles ficaram escutando atentamente as palavras de Cristo. E eu gostaria que isso pudesse também acontecer durante todo esse tempo, que a cada dia mais pessoas possam se achegar, pessoas possam estudar a palavra de Deus e pessoas possam aprender silenciosamente. Essa foi a mensagem de ontem. Hoje eu começo com o primeiro sinal, que em Mateus 24 é chamado de falsos cristos, ou que é conhecido como os falsos cristos. Pessoas que virão em nome de Jesus dizendo que são Cristo e poderão enganar e vão enganar muitas pessoas. É um assunto muito importante, gente levantada por Satanás para desviar as pessoas do caminho da verdade. Isso é um prenúncio do fim, mostra que o tempo do fim está chegando. Mas há um questionamento importante para nós. O que a Bíblia nos ensina a respeito dos falsos cristos? E aí, mais uma vez, homileticamente, como aprendi com o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, eu vou fazer aqui uma mensagem com 3 divisões. A primeira é a realidade dos falsos cristos. O texto diz, porque virão muitos em meu nome. Os falsos cristos são uma realidade bíblica. Não apenas Cristo falou sobre os falsos cristos, mas os próprios discípulos, que depois se tornaram não apenas discípulos, mas apóstolos, fizeram questão de mostrar que essa é uma realidade bíblica. Por exemplo, Mateus, que era um discípulo direto, registrou no seu evangelho. Marcos, que era um discípulo de Pedro, registrou em seu evangelho. Lucas, que no início era um discípulo de todos os apóstolos em Jerusalém, mas que depois se tornou companheiro de Paulo nas viagens, registrou em seu evangelho. Os falsos cristos é uma realidade bíblica, é uma realidade cristã. E não apenas uma realidade cristã, mas os falsos cristos também é uma realidade histórica. Se você for na internet,
você vai encontrar uma lista extensa de pessoas que no decorrer da história afirmaram que eram Cristo ou que eram uma reencarnação de Jesus Cristo. Eu não vou perder tempo com essas pessoas, eu não vou citar o nome delas, eu não tenho tempo para ficar citando o nome delas, mas depois você pode fazer essa pesquisa, é fácil de encontrar, põe ela no Google, falsos cristos, e vai aparecer um número impressionante de gente que afirmou ser Jesus Cristo. Os falsos cristos também são realidades eclesiológicas, servos de Satanás infiltrados na igreja de Cristo. Pessoas que ensinam doutrinas de demônios na casa de Deus para os filhos de Deus, como se fossem enviados de Deus. E aqui nós temos uma ironia, porque são os lobos guiando as ovelhas. Adorados pelas suas ovelhas, muitos deles são tratados como se fossem seres divinos. Eles estão camuflados, se parecem com o verdadeiro ou querem se parecer com o verdadeiro Cristo, mas são falsos. Eles são do diabo, mas eles vêm em nome de Cristo. Isso é uma realidade importante para nós. O Senhor Jesus disse: virão. É impossível que não venham. Eles virão. Eles já vieram e eles continuam vindo. E até o tempo do fim, até os últimos dias, eles continuarão surgindo, continuarão aparecendo e eles continuarão desviando pessoas do caminho de Deus. Isso é importante para nós sabermos. São pessoas que estão camufladas. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse algo bem interessante assim. Ele disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Interessante essa palavra, astuto. Astuto em um ambiente de guerra é o estrategista. É uma mente pensante que fica bolando planos de como vencer e destruir os seus adversários. E foi isso que Satanás fez. Ele introduziu ou ele seduziu pessoas, muitas delas crentes, ele as seduziu e depois as introduziu no rebanho como um instrumento dele para desviar o povo de Deus e para impedir que aqueles que poderiam conhecer a verdade não a conheçam. São aqueles que guiam os incautos para longe da verdade. Eles fingem adorar a Deus, mas são adoradores do diabo. Ensinam que as suas palavras estão a pé de altura com os ensinamentos cristãos. Eles são adoradores de Satanás. Dizem que as suas palavras não podem ser contestadas, porque são autoridades divinas. E o pior de tudo é que as pessoas acreditam nisso, as tratam como se fossem divinas, mas elas não passam de falsos cristos. Cada vez mais, e muito mais vezes, nós vamos ver pessoas se apresentando na história, pessoas confirmando a realidade bíblica e pessoas no meio da igreja chamando para si o título de Cristo. Algumas delas necessariamente não vão dizer que são Cristos, mas vão fazer as coisas de tal maneira para serem adoradas. E é importante que nós nos lembremos que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Cada vez mais nós vamos ver essas pessoas. E é importante que o povo de Deus
esteja atento que isto é um sinal do fim ou do tempo do fim. A segunda lição que nós temos a respeito dos falsos cristos é a mensagem dos falsos cristos. A realidade é, muitos virão, mas o Senhor Jesus disse que eles têm uma mensagem. E a mensagem deles é: eu sou o Cristo. Eles não terão nenhum constrangimento em afirmar que eles são o escolhido, o ungido, o Filho de Deus. A questão é, como é que essas pessoas conseguem convencer outras de que elas são o Cristo, mesmo não sendo o Cristo? A Bíblia, a palavra de Deus, explica como isso acontece. Em Mateus 24, a Bíblia descreve que porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Agora preste atenção nessa argumentação, ou vejam como eles tentam validar que são os cristos. O texto continua: e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eles dizem: eu sou o Cristo. E ao afirmarem que são o Cristo, por certo as pessoas dirão: então você pode provar que você é o Cristo. Então eles farão e fazem grandes sinais e grandes prodígios. E aí convencem as pessoas de que estão falando a verdade, mesmo sendo eles próprios a mentira. Eu quero lembrar você de um texto de Êxodo 7:11 e também o verso 22 e no capítulo 8 de Êxodo, verso 5, que a Bíblia nos mostra que os encantadores e magos do Egito conseguiram reproduzir alguns dos sinais que Deus ordenou a Moisés e a Arão. O texto diz assim, do verso 11: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, fizeram também os mesmos sinais. Isso é bem interessante. Eles reproduziram os sinais de Moisés e de Arão. Também transformaram água em vinho, também os seus cajados se tornaram em serpentes, e eles conseguiram fazer isso por um determinado tempo, mas depois não conseguiram mais. Mas a verdade é que com aquele poder que eles estavam mostrando, o faraó e os egípcios estavam convictos de que os seus deuses eram verdadeiros. E aqui nós temos uma lição importante, que nós não devemos subestimar o poder de Satanás. Nós não devemos temer a Satanás, mas não devemos subestimar o poder de Satanás. O livro de Apocalipse diz que nos últimos dias Satanás vai fazer uma imagem falar. E as pessoas ficarão admirados como Satanás conseguiu fazer uma imagem falar. E é claro que ele o faz para que consiga mais adeptos e leve o maior número de pessoas para o inferno. Na história do Egito, de Moisés com o faraó, Moisés e Arão prevaleceram, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, disse o nosso querido apóstolo João. Mas ainda, além de ser uma realidade e ainda de ter uma mensagem, a pergunta é: e qual é o propósito dos falsos cristos? Jesus disse: e enganarão a muitos. O propósito dos falsos cristos é enganar as pessoas, é não
permitir que elas venham a conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho, e venham se livrar da condenação do inferno. Eu quero fazer uma citação aqui do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 2 Pedro 2 Pedro até de 1 a 3, e diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha essa palavra: introduzirão encobertamente heresias de perdição. Eu vou fazer aqui uma interpretação simples disso. Introduzirão sorrateiramente, eles colocarão no meio da verdade mentiras, heresias, para levar as pessoas à perdição. E a Bíblia diz que eles negarão o Senhor que as resgatou. Quando eles negam o Evangelho, quando eles negam a verdade, quando introduzem na verdade mentira, eles então negam o próprio Cristo que os resgatou, e a Bíblia continua trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eles introduziram heresias para fazer as pessoas se perderem, e eles também irão se perder. A Bíblia diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha o que o apóstolo Pedro continua falando: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Olharão a igreja como um meio de ganho. Eles farão o que for necessário para pegar a lã e a gordura do rebanho, sobre os quais, disse o apóstolo Pedro, já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O apóstolo Pedro faz referência 3 vezes à palavra perdição. A primeira, que esses falsos mestres, esses falsos profetas, esses falsos professores introduzem heresias para a perdição, e 2 vezes, quando ele trata sobre perdição, faz referência aos próprios falsos profetas. Eles irão se perder, e Pedro confirma que eles irão se perder por terem adulterado a palavra de Deus e tentado induzir o povo de Deus ao erro. O apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, de 13 a 15, disse assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Percebam a questão aqui, a ligação entre o falso Cristo e o verdadeiro Cristo. Apóstolo Pedro fez referência de que eles introduzem heresias na verdade, se parece com a verdade, mas não é a verdade, é sorrateiramente. E agora o apóstolo Paulo diz que eles querem se parecer, se transfiguram em apóstolo de Cristo. Eles não são, eles são obreiros fraudulentos, mas eles se transfiguram em apóstolos de Cristo. E aí Paulo vem com uma argumentação bem interessante, ele diz: e não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás não é mais um anjo de luz, mas ele se transfigura, ele se transforma em anjo de luz para enganar a pessoa. E aí Paulo continua: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Vejam só como Satanás é sagaz. Ele tenta introduzir heresias no meio da verdade, ele faz isso sorrateiramente. Os seus ministros fraudulentos tentam se parecer com os apóstolos da verdade. Satanás, e Paulo argumenta que isso não é nenhuma admiração, porque Satanás, o príncipe das trevas, ele se transfigura em anjo de luz, e não era de se admirar de que as pessoas
que estão fazendo essas coisas querem parecer que são verdadeiros, mas na verdade eles são falsos. E aqui nós temos dois perigos. E é importante que todos nós prestemos bastante atenção nessas palavras que foram ditas. O primeiro perigo são líderes e igrejas que produzem e reproduzem milagres para conquistar adeptos e ganhar dinheiro. As pessoas fazem isso de propósito. Eles inventam milagres. Pastor, o senhor está dizendo que os milagres não existem mais? Não, não estou dizendo isso. Eu acredito em milagres, eu acredito no poder de Deus. Eu sei que Deus continua operando na vida das pessoas. Eu já vi pessoas curadas, eu acredito. Mas eu também sei que muitos pastores e líderes estão inventando, estão enganando, contratando gente para se fingir de doente e ser curada no culto, para que as pessoas fiquem impressionadas e pensem que eles possuem autoridade divina de cura, e assim essas pessoas as escravizam e elas passam então a ser adeptos cegos que obedecem cegamente essas pessoas que fizeram isso. Então é muito preocupante. Eu vi um pregador na internet querendo validar o seu ministério, e ele disse assim: não adianta ter teologia sem unção. E aí ele deu o brado dele: não adianta ter teologia sem unção. Em outras palavras, não há nenhum proveito em você conhecer as Escrituras, em você se debruçar no estudo, você se debruçar na pesquisa verdadeira, no ensino verdadeiro. Ele está dizendo que não há nenhum proveito nisso se você não tiver unção. Só que unção para ele não tem a ver com conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, estar vivendo em santidade. Unção para ele tem a ver com decibéis, com barulho, tem a ver com pirotecnia, com explosões, com gritos, com bateria. Sempre tem a ver com alguma coisa extraordinária. Eles sempre querem convencer as pessoas no grito, literalmente. E as pessoas acham que, porque eles falam forte, porque eles falam alto, porque eles miram as pessoas e tentam mostrar que eles sim é que têm autoridade, as pessoas se tornam constrangidas e, porque não conhecem a verdade, passam a se submeter a essas pessoas. A autoridade tem a ver com santidade, com comunhão com Deus e com conhecimento da palavra. A autoridade não é grito. O pior de tudo não é isso, é que o povo gosta. Muitos desses pregadores, profetas, apóstolos, pastores, eles falam coisas que não estão nas Escrituras e o povo gosta. O povo sequer se dá ao trabalho de analisar se aquilo que está sendo ensinado é a verdade ou não. Mediante a palavra dessa pessoa, logo de pronto começam os gritos de glória a Deus, de aleluia, e é mão para cima, e é sapateio, e é giro para lá, e é cambalhota. As pessoas estão cegas. Elas não conhecem a verdade e estão sendo enganadas, achando que estão aprendendo coisas da verdade. E aí nós temos histeria na igreja. É gente que dança, é gente que pula, é gente que faz embaixadinha, é gente que dá tiro, é gente que joga flecha no diabo, e as pessoas não se dão conta de que estão sendo enganadas. E o pior de tudo, elas batem palmas para a pessoa que os guia para o inferno.
Isso é muito triste, isso é lamentável. O segundo perigo é que, assim como existe muitos falsos cristos, muitas pessoas que tentam se colocar no lugar de Deus, que tentam a primazia na igreja, tem também aquelas pessoas que estão correndo atrás de milagres e de profecias. Irmão, vai ter uma pregação ali, um homem de Deus de renome vai ensinar a palavra de Deus. Não quero ouvir. Eu quero sinais, eu quero milagres, eu quero profecia. E as pessoas são enganadas com sinais, com milagres e com profecias e descartam os verdadeiros profetas de Deus, as pessoas de Deus que sinceramente estão ensinando a palavra de Deus. No capítulo 25 de Mateus, há uma advertência muito grande para essas pessoas. O Senhor Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci. E elas vão dizer: mas nós fizemos milagres em teu nome. Então, algumas pessoas pensam que a santidade, que a veracidade da salvação é validada por um milagre. E isso é muito perigoso. E porque as pessoas estão correndo atrás de milagres, elas se tornaram presas fácil para os falsos cristos e para os falsos profetas. Não suportam mais ouvir um sermão bíblico. O que eles querem, na verdade, é pirotecnia, é barulho, é agito, é histeria, é mostrar que são aquilo que não são, que fazem aquilo que não fazem. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Importante. Diante do que eu já falei, diante do que o apóstolo Paulo ensinou, diante do que Pedro ensinou, eu quero dizer uma coisa para você. Um milagre validado por um ensino falso é obra satânica. Alguém veio e fez um milagre. E logo depois que fez o milagre, ensinou as Escrituras de forma errada, com o intuito claro de desviar o povo de Deus dos caminhos de Deus. Eu quero que você não olhe para o milagre. Eu quero que você olhe para o ensino, porque a Bíblia é o nosso mapa, a Bíblia que é a nossa bússola e não o milagre. É importante nós sabermos disso. Então, lembre-se disso. Olha o que foi que o Senhor Jesus disse a respeito dessas pessoas. Ele disse, diante de tudo aquilo que já falamos agora, a realidade dos falsos cristos, porque muitos virão em meu nome. A mensagem dos falsos cristos, eu sou o Cristo, dirão eles. O propósito dos falsos cristos, enganarão a muitos. Mas o Senhor Jesus, pela graça e misericórdia de Deus, mandou Lucas escrever algo bem interessante dentro desse mesmo contexto do versículo chave de hoje. Lucas 21:8, o Senhor Jesus disse assim: respondeu Jesus, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. E o Senhor Jesus terminou esse versículo dizendo, não os sigais. Não importa se eles fazem sinais extraordinários, milagres extraordinários, mas se eles não ensinam a verdade de Deus, é obra satânica. E o Senhor Jesus disse com toda a autoridade que tem como Filho de Deus e como cabeça da igreja, ele disse para todos nós, não os sigais. Eu quero terminar a mensagem de hoje recheando essa mensagem com mais versículos bíblicos. Agora não mais falando sobre os falsos cristos, mas do Cristo verdadeiro. É a conclusão da mensagem. Em João 10, verso 14 e 15 e também de 26 a 29, o Senhor Jesus disse assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas
e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Com essas declarações de Jesus, eu dou glória a Deus pelo verdadeiro Cristo, que veio até nós, que viveu sem pecado, que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados, que ao terceiro dia ressuscitou de entre os mortos, e que hoje está à direita de Deus, e que em breve voltará para nos buscar. Eu dou glórias a Deus pelo verdadeiro Cristo. Eu dou glórias a Cristo, eu agradeço a Deus por Jesus, por Ele ter tido a graça de nos avisar dos falsos cristos, de ter nos dito, eles dirão que sou eu, e eles vão querer enganar vocês. E Jesus ainda disse assim: no entanto, eu estou abreviando essas coisas para que vocês não os sigam, não os sigais. Que coisa maravilhosa. Também quero agradecer a Deus pela vida dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros pregadores, dos verdadeiros evangelistas, que mesmo não fazendo milagres muitas vezes, eles são fiéis à palavra de Deus, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Então eles acabam participando do maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, que não é ela sair da enfermidade para uma vida sã, não é sair da pobreza para a riqueza, não é nada disso, mas ela deixar de ser um homem ou uma mulher perdido e se tornar um filho de Deus, salvo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Termino com a citação de Lucas mais uma vez. Respondeu Jesus: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Que Deus seja glorificado e que os seus filhos sejam edificados e abençoados com a sua bendita palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Esse é o desejo do meu coração, no nome precioso de Jesus. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Amém.